Olá, amigo caminhoneiro. Mais uma vez o Sintratecor pegando a estrada com vocês. Hoje trazendo a presença para bater um papo com a gente do Rovani Argeri. Qual a procedência do nome, Rovani? É italiano. Italiano? Tudo tem buona gente. É. Ele é da Divena de Barueri. Vamos falar das modernidades existentes hoje nos caminhões de transporte, que eu como caminhoneiro já antigo, se eu subir num caminhão novo desse hoje, eu não consigo nem ligar. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho do desenvolvimento da indústria automobilística nas décadas. Se trouxeram mais conforto e segurança para os nossos amigos caminhoneiros? Tudo bem. Primeiramente, tudo bem a todos. É uma grande honra participar desse programa. É uma iniciativa fantástica de vocês. E levar informação ao motorista, que de fato é a pessoa que transporta a riqueza do nosso país. Nos últimos anos, percebidamente nos últimos 15 anos, se desenvolveu muito a tecnologia em conforto e, sobretudo, em segurança dos caminhões. De fato, elas evoluíram muito, principalmente com a microeletrônica, né? A microeletrônica colaborou bastante para isso. Legal. Rovani, como é que você começou nesse ramo aí? Você conta um pouquinho do seu início nesse meio. Há 12 anos atrás, né, eu ingressei na rede Mercedes-Benz como trainee, né, e aí a gente foi fazendo treinamentos dentro da Mercedes. Eu sou formado em Direito, mas nunca atuei na área de Direito, né, e nunca tive interesse de atuar como advogado. E eu desenvolvi a carreira. A gente foi designado para atuar dentro de um concessionário pela Mercedes-Benz. A gente recebeu toda uma carga de treinamento e a gente foi aprendendo, acostumando, entendendo como funciona o mercado, quais são as necessidades do motorista, dos transportadores, o que nosso produto tem de relevante para agregar valor ao usuário, ao motorista e ao transportador. E a gente foi aprendendo desse jeito. Como eu falei com você, se eu subir num caminhão desse hoje, eu preciso fazer um curso, porque eu não vou saber ligá-lo. Mas quais foram os avanços em termos de segurança para o caminhoneiro? Então, em segurança, a gente podemos destacar o ABS, que é o antiblocante de rodas, né? Uhum. Hoje ele já é lei, tanto no caminhão, quanto em casos de semi-reboque, né? No cavalo e carreta. Também na carreta, hoje, desde 2015, já é lei, saem todos os conjuntos do sistema antiblocante, né? Que é o famoso ABS, né? E ele evita trava-roda, em média diminui a distância de frenagem em 32%, mais ou menos, né? Isso é um grande avanço, mas evoluiu muito mais em termos de segurança. Temos hoje, por exemplo, aviso de faixa. Se o usuário ele começa a sair da faixa, hoje o veículo avisa ele que está saindo da faixa. Tipo, se ele dá umas cochiladas? Isso, tem o aviso de faixa, que ele avisa, ele toca uma sirene avisando que ele está comendo a faixa. Existe um dos caminhões, existe um software que ele é programado de tal forma que ele monitora a operação do veículo, o comportamento do motorista e a quantidade de oxigênio do ar. E se ele perceber que o motorista está em estado de sonolência, ele dispara uma campainha, ele avisa para avisar o motorista de que ele está entrando em estado de sonolência, para ajustar o ar-condicionado, porque às vezes está um pouco quente, e o oxigênio cai, para oxigenar a cabina e manter o veículo com segurança. Tem antitombamento hoje. Os veículos hoje têm software de antitombamento, que ele corrige a curva para não tombar. Assistente de vento lateral. Você está em uma ponte muito larga, muito comprida, e tem aquele vento lateral, vem uma pancada de vento, ele se autocorrige, corrigindo a tração. O sistema de tração se autoajusta para que ele não saia de lado e não dê o famoso L, não perca o controle. Tem muito isso aqui no Rodoanel, né? No Rodoanel tem bastante isso. Os testes são feitos, inclusive, no Rodoanel. Que legal. Boa parte dos testes são feitos no Rodoanel. Então, assim, a tecnologia evoluiu bastante. Hoje, 60% do que se produz hoje já é com câmbio automatizado, que ajuda na operação maravilha, né? do motorista. Ele evita erros de operação, mas também diminui muito a fadiga do operador, né? Porque ele não tem mais a embreagem para acionar, então ele consegue operar focado no trânsito, no que traz na segurança da viagem,
e com isso ele elimina os riscos de ou operar errado, ou porque está prestando muita atenção na operação, se distrair do trânsito, da estrada e tudo mais. Esse é um avanço bastante relevante. Os veículos, em média, ficaram 15% mais econômicos com essa mudança, né? Que maravilha. Que traz também economia no bolso da operação, né? Que é um fator importante. O frete hoje é um fator importante em todo produto, né? Todo produto tem frete rodoviário no Brasil. A tecnologia cada dia avança mais, né? No meu tempo era tudo caminhãozinho, câmbio seco ainda. E hoje está tudo modernizado. Hoje você senta ali, é como se fosse um carro de passeio, né? E ela evolui bastante para conforto também, né? Então, eu justamente esse próximo item nosso é sobre o conforto. Conforto. A Mercedes-Benz desenvolveu muito, se esforçou muito em desenvolver tecnologias e ouvir o cliente, ouvir o usuário, ouvir o motorista, né? Para que o que é relevante para ele, o que é importante para ele. Então hoje, boa parte dos veículos já tem ar-condicionado de série, em cavalos mecânicos 100% já tem ar-condicionado, porque percebeu-se que não tem mais diferença de consumo. Antigamente tinha diferença de consumo um carro com ar-condicionado, caminhão não tem essa diferença. Hoje caminhão não tem essa diferença, ele tem muito torque, né? Então não tem essa diferença. Então todos têm ar-condicionado, cavalo mecânico. Tem climatizador ou ar-condicionado noturno para cavalo mecânico também, onde eles transportam longas distâncias, já é de linha. Os tanques também são maiores para que ele tenha que parar nos lugares que ele prefira parar para descansar. Hoje os veículos, os cavalos, sobretudo os cavalos, têm suspensão a ar no chassi, suspensão a ar na cabina e suspensão a ar nos bancos. O banco tem 32 regulagens hoje em dia, né? Para que o operador se ajuste da melhor forma possível. Todos os volantes são escamoteáveis, né? Enquanto no automóvel ainda é um opcional, no caminhão já poucos que tem no caminhão já é linha, já ser escamoteável o volante, para ele se ajustar perfeitamente à condição do operador. Por exemplo, os veículos que têm cabina-leito, ele tem, as camas são de mola. Cama de 90 centímetros de mola, com densidade 33, para que dê conforto mesmo ao motorista, porque ele guia longos períodos, ele precisa ter uma boa noite de descanso. A linha Actros, que é o nosso top de linha, ele tem lâmpadas de LED com cromoterapia, para ele deixar uma luz verdinha à noite, para descansar os olhos. Que legal. Para que ele possa ter assim, o período de descanso dele seja de fato revigorante, né? Então, para me dirigir um caminhão desse, eu tenho que fazer um curso. Exatamente. Não é isso? Inclusive, a Mercedes ela investe muito em treinamentos, tanto dentro da montadora, quanto nas concessionárias, como eu atuo, né? A gente tem profissionais, né, de condução econômica e direção defensiva que a gente, ostensivamente, o tempo todo está treinando os motoristas, para que ele tenha a melhor performance do produto, né? Que ele quebre menos, consuma menos e funcione sempre melhor. É interessante, quer dizer que a concessionária ela disponibiliza o direção defensiva ali dentro? Temos um instrutor de condução e de direção defensiva. Que legal. Infelizmente a gente não consegue abranger todo o mercado, né? Mas todos aqueles clientes que nos solicitam, a gente dá esse treinamento. Que bom. Ô, Robani, com todas essas melhorias aí, tecnologias que estão sendo aplicadas na indústria dos caminhões, isso praticamente acaba que eliminando aquele checklist, né, que o motorista tem que fazer antes da viagem. Hoje em dia, com um caminhão desse tipo, qual é o checklist que ele deve fazer? Então, de fato, hoje, quando você liga a chave do painel, ele já dá boa parte das informações no painel. A Mercedes-Benz ela tem um software que é um sistema de telemetria, que inclusive migrou da Fórmula 1, é uma evolução. A Fórmula 1 desenvolveu muito essa telemetria, né, que é saber cada ponto do veículo, em tempo real, né? A Mercedes tem isso tanto por satélite como por GPRS, por telefonia móvel. Então, em qualquer lugar do mundo você consegue saber como está o veículo, desde pressão de pneu, passando por estado de óleo de câmbio, nível de pressão de turbina, nível de combustível, consumo instantâneo de combustível se consegue ter via telemetria. O nosso sistema tem um nome comercial de Fleetbird, né? E ele tem um painel ele tem 108 pontos de avaliação.
Poxa vida. Então, de fato, hoje você bateu a chave, se tiver tudo ok, não tem muito o que olhar, não. Ele avisa tudo, né? Praticamente é um dicionário ali dentro da cabine. Isso. Tudo informações precisas. Inclusive a manutenção preventiva, que antes era por N quilômetros rodados, tinha um período de quilometragem pré-definida, hoje não. Os veículos hoje eles têm um sistema inteligente de manutenção. Se eu uso numa condição mais severa, ele me chama antes para revisão. Se eu uso numa condição mais favorável, ele me chama depois, estende mais. Que legal. Vamos assim, ó, o caminhoneiro vai partir para uma carreira solo. Sabe aquele cara que trabalhou muitos anos na estrada como empregado, saiu, recebeu a remuneração dele, quer ingressar numa carreira solo de caminhoneiro. O seu primeiro veículo, o seu primeiro caminhão. Quais são os fatores mais importantes para essa avaliação e se ele realmente tem facilidade de chegar, é disponibilizado para ele uma maneira de adquirir, né, o caminhão? Sim. Existem linhas de créditos do BNDES hoje, do governo federal, própria para o caminhoneiro, chama-se Procaminhoneiro. Confesso que não é uma linha muito simples de se acessar, mas as concessionárias têm informação de como operar, de como fazê-lo, né? E qual a melhor forma de operar. Via de regra precisa ter uma entrada, né? Uma pequena entrada para ele, então ele precisa guardar um pouquinho de dinheiro antes, né? E agora, quanto à aquisição, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Ele tem que levar em consideração, primeiro, quais são o trajeto que ele normalmente vai operar, para saber se vai ter revendas concessionárias que vai poder atendê-lo de forma adequada nesse período de operação do veículo. Até para ele escolher o tipo adequado de veículo, né? Isso. Aí o veículo adequado. E o veículo adequado nem sempre é o mais barato que ele está comprando, né? Por conta da prestação inicial ser mais barata. Mas o veículo adequado passa por todos os custos, desde como o veículo consome de pneu, combustível, tempos de parada de manutenção, porque quando ele está fazendo manutenção ele está gastando e está deixando de faturar. É verdade. É o que a gente chama de custo total de propriedade. Ele passa, o caminhoneiro deixa de ser um simples operador, ele passa a ser empresário do próprio negócio. Então ele tem que levar em consideração todas essas variáveis para saber qual é o caminhão que melhor lhe atende, né? A gente entende que a Mercedes-Benz tem produtos para toda a gama, mas ele tem que fazer esse estudo sim. É importante. Que legal. Se o cara está viajando de norte a sul do país, vocês têm atendimentos para esses caminhoneiros nas concessionárias que tem aí nesse trajeto dele? Vamos supor, ele vai daqui para o sul, se der um probleminha, ele tem uma concessionária fácil para chegar e ela tem condições, vamos supor, o serviço vai ficar de um dia para o outro. Se ela tem estalagem para ele, né, hospedagem, essas coisas todas. Sim, então. A Mercedes-Benz tem mais de 200 pontos de atendimento no Brasil. É a rede mais bem equipada no Brasil, disparado, né? Mas, às vezes, por algum motivo, o serviço demora um pouco mais do que estava previsto, né? Então, ele tem que passar uma noite. Boa parte dos concessionários, dos dealers, tem acomodação para ele, tem quarto, tem lugar para tomar banho, tem almoço, se precisar de jantar, tem jantar. Porque é uma coisa que acontece, né? Às vezes o veículo ele para inesperadamente e o problema às vezes não é tão simples. É um veículo de carga que carrega bastante peso, então a máquina às vezes ocorre de dar algum probleminha assim. Que legal. É bom saber disso, porque a maioria dos motoristas não tem essa informação na estrada, né? Às vezes o patrão comprou o equipamento da Mercedes, mas não chegou a informar que tem esse tipo de atendimento, um atendimento de emergência, né? Esse caminhão dificilmente quebra, mas emergências acontecem, né? Então, no caso de acontecer, a Mercedes disponibiliza essas concessionárias com esse atendimento para ele, né? É legal que nosso amigo aí fique sabendo, porque é importante isso. Bem, mas vamos dar uma paradinha aí para o nosso intervalo, a gente toma uma aguinha e em seguida a gente segue. Companheiros, estamos de volta, o nosso amigo aqui, Rovani Argeri, da Divena de Barueri. Estamos abordando aqui a modernidade dos caminhões. E no intervalo a gente estava comentando aqui entre nós, em bloco, que a Mercedes possui um 0800. Rovani, era bom que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o nosso companheiro às vezes não está sabendo disso. Tudo que eles servem nos 0800 aí. A Mercedes ela tem um 0800, né, o número é 0800 970 90 90.
que disponibiliza uma gama bastante abrangente de serviços ao usuário na estrada, né? Se o veículo quebrar, a gente não só leva para a concessionária mais próxima, mas também dá toda assistência ao motorista e o ajudante, em caso de ajudante. Se necessário for uma hospedagem, a Mercedes disponibiliza essa hospedagem para o motorista. Se necessário combustível, por exemplo, aconteceu de ter um problema de combustível. A Mercedes-Benz, ela disponibiliza o combustível. É claro que é cobrado o valor do combustível, mas ela leva até o operador para que não tenha um problema de ficar com a carga à noite numa via, às vezes perigoso, às vezes pode até acontecer um acidente, né? Ela faz isso. E se tiver que guinchar o veículo por algum problema técnico, ela também o guincha e leva a concessionária mais próxima. Esse serviço, que é o nosso sistema de atendimento, chama CAC, né? Ele já foi premiado nos últimos 10 anos, eu acho que 7 vezes, como o melhor central de atendimento do Brasil. Que legal. Aí, caminhoneiro, você não sabia disso? Se você dirige um bruto aí Mercedes, tem essas facilidades, essa praticidade do 0800. Repete o número para eles. 0800 970 90 90. 0800 970 90 90. Marca aí no seu caderninho esse número. Às vezes você está lá numa 101 aí perdido, com falta de combustível, uma pane no veículo. Tem uma concessionária próxima de você que vai lhe atender através desse 0800. Acendeu uma luzinha, não sabe o que é essa luz. Né? Tem profissionais capacitados lá para instruir o que fazer em cada circunstância. Tem uma dúvida de operação, tem profissional capacitado para instruir a operação também. É bastante abrangente os serviços. Que legal, é bom fazer isso aí. Serviço de informações, o sindicato também é serviço de informações do caminhoneiro, que às vezes a maioria trabalha com caminhão desse tipo, né, alta tecnologia, mas não fica sabendo os benefícios que ele tem. Urbani, de toda essa tecnologia, essa automação, aí, qual que você destacaria atualmente que tem nos caminhões fabricados no Brasil? Hoje o que tem de mais moderno no Brasil já operando é o que a gente chama de Actros versão MagSpace SEG. O que ele tem? Ele tem um pacote de segurança bastante sofisticado. O que esse pacote de segurança inclui? Inclui sensores de faixa, leitor de operação do motorista para ver se ele não está entrando em estado de sono, como a gente já tinha dito. Ele tem freio motores adicionais que geram até 1000 cavalos de potência de frenagem, que é com retarder mais freio no cabeçote do motor. E o que é interessante é assim, você pode fazer comboio. Você tem uma operação com 10 veículos numa estrada longa. Você pode fazer comboio, programar para ele manter uma distância de 30 metros do da frente, um vai andando e o outro vai comboiando. Você pode... Ele tem esse sistema também ativo, ou seja, se, por exemplo, tiver uma parada do veículo na frente, ou um automóvel, ou um caminhão, ele freia sozinho, independente da operação do motorista. É perceptível uma parada ele tem um que a gente chama de radar, né? Ele tem um radar que emite micro-ondas, e ele tem um software de gerenciamento que, pela velocidade dele, pela distância que vai e volta a onda, né, ele calcula como ele precisa frear. E aí ele aciona vários tipos de freio. Inicia só com a redução de velocidade, então ele corta o acelerador e ele entra gerenciando a velocidade do motor. Se necessário for, ele corta o motor e entra o freio de freio motor. Se necessário for, ele entra até com freio de segurança. Tudo automaticamente. Tudo sem o motorista pôr o pé no freio. Que maravilha. Em caso de uma distração, por exemplo, entendeu? Isso é o que nós temos hoje de mais moderno Então, hoje em dia, para dirigir caminhão, dá mais fácil que dirigir automóvel. Eu diria que sim, o câmbio automatizado, sem embreagem, é bastante confortável. Confortável, eu diria que em 99% com certeza é mais confortável. Eu tenho um carro automático, tenho um Corolla automático. E tenho o mecânico, um outro mecânico. Às vezes eu me perco. Estou acostumado com automático, você só liga, põe lá no D e vai embora. Sim. E no outro você tem que cambiar. Às vezes eu estou com outro carro mecânico e está lá chiando. E eu esqueço de passar a marcha. E já no caminhão não tem esse problema, né? Você ligou ali e vai embora. E também não erra a marcha, né? E tem caminhões que nem chave tem mais, né? Às vezes tem, não sei se eu vi acho que numa propaganda num salão dos caminhões, que o tom de voz liga o caminhão, né? Já tem esse dispositivo, sim, em algumas linhas. Hoje, por exemplo, o tacógrafo é digital, então se você não tiver o código do tacógrafo, o carro não dá partida.
É uma segurança para o usuário, né? Para o dono do veículo, mas também é uma segurança operacional. Porque a partir do momento que o cara digitou o código dele, a gente sabe quem está operando o veículo, se passar da velocidade, se tiver alguma... No caso de um assalto também, né? Se o cara não desligar o motor, não porque o código já está inserido, né? Mas se desligar o motor, o cara obrigatoriamente tem que inserir o código. O carro não pega. Um ponto de segurança, né? É uma tecnologia que é nova, é bem recente isso, foi lançado esse ano agora. Que bom. Os veículos que rodam fora do país, a gente tem muita empresa aqui que faz Chile, né, Argentina, Uruguai, Paraguai. A tecnologia deles é mais desenvolvida do que os que rodam internamente no país ou não? Na verdade, em nível de caminhões, de veículos de carga, a gente está bem alinhado com o mundo, né? Não com a América, nem diria com a América Latina, porque talvez o Brasil seja um dos melhores países mais desenvolvidos da América Latina, mas até mesmo com a Europa, né? O que hoje tem de tecnologia um pouco superior do que a gente tem aqui no Brasil, é que lá como as estradas são um pouco mais organizadas, mais ajustadas, mais definidas, tem um piso de rolagem um pouco melhor. Então hoje lá já se tem software já desenvolvido que ele otimiza a operação. Ou seja, ele sabe qual é o tráfego, qual é o lugar que ele vai pegar a top, qual é o local. Então ele mesmo se autoajusta para otimizar a operação. Isso no Brasil ainda não tem nada desenvolvido e funcionando bem, né? Por conta das estradas. As estradas são... Se você pôr um caminhão desse para rodar aqui no Brasil, ele vai estar chiando direto, porque então, as estradas não são como lá fora. Exatamente. Né? E muda muito, tem muita vicinal que um dia está de um jeito, porque encheu, do outro dia está do outro, né? Então ainda tem esse problema. Mas é o que tem. Mas fora isso, a tecnologia, a gente está bem alinhado com a tecnologia internacional. Emissão de poluente, a gente está um ponto atrás, mas é porque é um país em desenvolvimento. A Europa e os Estados Unidos já é desenvolvido, então eles estão um pouco à frente em emissão. Mas os veículos hoje emitem muito pouquinho já. O caminhão hoje emite bem pouquinho em relação ao que emitiu já de poluente. É bastante limpo hoje a operação do caminhão. Puxa vida, Romano, você está dando uma aula de tecnologia Mercedes aqui para a gente. Eu fiquei abismado com toda essa modernidade aí dos caminhões. Até porque já fazem 18 anos que eu estou no sindicato, então faz 18 anos que eu não pego um caminhão. Às vezes tenho saudade. E agora, dirigir um caminhão desse tipo aí que você está falando, nossa, pelo amor de Deus. É um passeio, né? É um turismo. Mas fale para nós agora dos próximos projetos que a Mercedes pretende lançar aqui no Brasil. Se já tem alguma coisa em estudo. O que se desenvolve hoje em nível mundial, em tecnologia, é o veículo autônomo. Ele não vai deixar de ter o operador ele passa a ser mais valoroso ainda na operação, não porque ele vai estar guiando o caminhão, mas porque ele vai ser o gerenciador da carga. Porque, por legislação, vai continuar sendo necessário ter um operador dentro da cabina, mas o veículo vai se tornar autônomo. Já está se testando na Alemanha, a Mercedes-Benz esse projeto é um projeto da engenharia alemã, já está bastante desenvolvido, já está testando e também já tem testes com uma empresa parceira nos Estados Unidos, em operação urbana e rodoviária já, desses veículos. E esse é o futuro é que o homem ele não precise mais guiar o veículo guie sozinho. Ele vai fazer coisas mais relevantes, como gerenciar carga, controlar temperaturas, saber se está tudo indo bem, preparar para a hora que esse veículo chegar, a doca já esteja disponível para ele não ter que ficar horas e horas aguardando a descarga. A tendência é que o operador ele evolua nesse nível, né? E o veículo ele fale menos, né? Porque não depende tanto da fadiga de nós como pessoas, então ele vai operar de forma autônoma. Isso é o que existe tecnologia em nível mundial de desenvolvimento. Todo mundo correndo para esse caminho, né? Mas assim, a função do motorista vai ser sempre relevante, o operador vai ser sempre muito importante nesse negócio. Se você acabar com o motorista, onde é que vai parar esse pessoal? Não é. Não e o meu sindicato vai parar onde também, porque não tem mais com quem representar. Na verdade, ele vai ficar mais forte, na verdade, no futuro, porque as transportadoras vão ter que treiná-lo para fazer mais coisas, né? A verdade é essa, vai se evoluir a atividade, né? Vai ter mais coisas para ele fazer, se preocupar, para que seja um sucesso, mas que sempre dependa do botão ser operado pelo motorista, né? Porque a máquina não tem inteligência, nunca vai ter, né? A máquina ela só recebe ordem, né? Isso, e tem que ter alguém lá para dar ordem para ela. Exatamente. Que legal. Eu acho que essa entrevista nossa foi muito gostosa,
Agora eu queria pedir licença para você para dar uns informes lá do nosso sindicato. Fica à vontade. Nós estamos no mês de junho, é o mês de festa junina, e nós estamos realizando lá no sindicato a nossa segunda festa junina, o clube de campo que a gente tem ali em São João Novo. Você caminhoneiro já conhece. Esse final de semana vamos ter lá a continuidade da festa junina, com uma novidade, nós vamos ter lá costela de chão. Então, aquela costela que assa em pé lá, nós vamos estar assando lá. E o ingresso é 1 quilo de alimento perecível. Até faço convite a ti. Estaremos. Conhece São João Novo? Aqui pertinho, Itapevi, divisa com São Roque. Ah, legal. A gente está fazendo lá essa quermesse. E futuramente já estamos programando aí a primeira queima de alho lá. Conhece também queima de alho? Não. É um grupo de comitivas que fazem comida tipo tropeiro, sabe? Tá. Comida de caminhoneiro mesmo, comida de estrada. A gente vai fazer a primeira queima do alho lá. Provavelmente seja dia 23 de julho, mas em próximos programas eu volto a vir informar vocês. Pro último programa eu não consegui falar muito sobre isso, até por esquecimento meu, mas agora conversando contigo eu lembrei. Falei, bom, eu vou pedir licença para o nosso amigo Rovani para fazer esse informe do nosso clube de campo. Então não perca, amigo caminhoneiro, festa junina do Clube Centratecor, nesse próximo fim de semana com costela de chão. Primeira vez que vamos fazer, já fizemos lá boi no rolete, e agora vamos fazer aí a costela de chão, e a próxima novidade é a queima do alho pelas comitivas. Vou aceitar o convite. Vai lá, você vai gostar. Embora esteja friozinho, mas festa junina é fria bom, mesmo, né? assim E a mesmo. região lá é fria. É gostoso. Nós temos um clube de campo lá com 14 alqueires meio de terra. Legal. Temos um lago com pesqueiro, Que ótimo. vários tipos de peixe, chalés, o pessoal fazer o fim de semana lá, descansar. Uma piscina que cabe 600 pessoas dentro. Nossa, que legal. Então, tudo isso o caminhoneiro usufrui aí sem pagar nada, porque já paga a mensalidade sindical. Que legal. Então, é isso aí. Mas voltando aqui ao nosso mundo automático, qual a sua disponibilidade de poder dar uma opinião de quando os veículos de passeio vão gozar dessa autonomia também, dessas modernidades todas? Fora as que já existem, né? Assim, hoje já tem-se alguma coisa em veículos de alto luxo, né? Que são veículos que não A própria Mercedes mesmo já tem né? bastante coisa, mas não é do público em geral, né? É um carro de o valor de valor agregado muito alto, de alto padrão, luxuosíssimos, né? Mas eu acho que para o que já tem hoje já operando e de fato se usando, ainda demoram 6, 7 anos para chegar em automóveis. Caminhões é mais envolvido que automóveis hoje, né? Muito bem. Rovani, faça as suas despedidas, estamos chegando ao finalzinho do programa. Obrigado pela presença e tal. Eu acho que foi muito gratificante esse programa. Ótimo. Muita informação. Agradeço a todos, agradeço ao motorista que leva a nossa riqueza, agradeço ao sindicato pela oportunidade, muito obrigado a todos. Inclusive o nosso lema é nós carregamos o Brasil nas costas, é o lema do sindicato. É a mais pura verdade. Obrigado, amigos, até uma próxima, se Deus quiser, fique com Deus.